Fala, turma, tranquilão? Rapaziada, eu falei pra vocês que eu ia falar sobre o Fiuk, fazer um vídeo comentando sobre ele chorando e tal. Eu não sei o motivo pelo qual ele chorou, eu sei que eu vi um trecho do vídeo dele chorando. Sinceramente, eu não sei se aquilo foi legítimo, se foi autêntico, se ele estava atuando, se ele estava jogando, porque ele está num programa, num reality show, beleza? Mas independente disso, eu quero falar um pouco sobre essa questão de homens mais emocionais. Explicando sobre essa questão de homem emocional, rapaziada, o que eu quero dizer é o seguinte, tá certo? Quando você ouve aquela famosa expressão homem não chora, essas coisas, entendeu? E quando eu falo sobre isso, para você controlar suas emoções, esse é o sentido, rapaziada. Não quer dizer que homem não chora. Eu nunca falei isso, isso é burrice, falar que homem não chora. Isso não existe, é claro que homem chora, todo mundo chora, rapaziada. A questão dessa história de emoção, tá certo? Ou dessa frase, homem não chora, vem do fator de você controlar suas emoções, ou até de você chorar pelo que realmente vale a pena. Você me entendeu? Ou de você saber chorar, digamos assim. Mas todo mundo chora, rapaziada. Eu, sinceramente, eu não quero falar que eu sou foda, alguma coisa assim, beleza? Mas eu, de verdade, eu não lembro quando foi a última vez que eu chorei, rapaziada. Eu não sei, eu não lembro, não consigo. Vou ter que puxar na minha cabeça agora pra lembrar, mas eu não consigo lembrar quando foi a última vez que eu chorei. Talvez tenha sido de dor, talvez, alguma coisa que aconteceu. Eu não lembro, rapaziada. Eu acho que a última vez que eu chorei foi quando a minha avó faleceu, se eu não me engano. Que acho que faz uns 6, 7 anos atrás. Eu não lembro, cara. Você me entendeu? Pra mulher é muito mais comum ela chorar. Às vezes a mulher vai mal numa prova, alguma coisa assim. É normal a mulher chorar. Porque mulher é mais emocional, é diferente, rapaziada. Entendeu? Então a história de você não chorar, entendeu? Vem de você controlar suas emoções, rapaziada. Não quer dizer que você não vai chorar. Você entende o que eu quero dizer? Um exemplo que eu já dei pra vocês é referente aos homens da minha família, por exemplo. Na minha família eu tenho, vamos falar assim, 2 tios de sangue mesmo. Eu tenho tios de consideração, que são tios também, claro, que são casados com as minhas tias de sangue, tá? Mas falando dos tios que eu tive mais contato, assim, que é meu padrinho e meu outro tio que eu tenho, que a gente joga bola toda semana, tal, é um cara que a gente é muito próximo desde pequenininho, ele não tem filho, então ele meio que me vê como um filho, entendeu? E meu pai também é meu avô. Eu nunca vi ele chorarem, rapaziada, na minha vida. Nenhuma vez, cara. Nenhuma vez. Na verdade, a única vez que eu vi meu pai chorar foi quando ele tava com pedra no rim. Eu era bem pequenininho, cara. Eu lembro que ele tava indo pro hospital sozinho, dirigindo na Fernão Dias. Eu moro perto da Fernão Dias. E o hospital fica perto da Fernão Dias. E ele tava indo dirigindo e ele começou a chorar no carro de dor, cara. Porque ele tava com pedra no rim nessa época. Ele ficou internado. Foi a única vez também que eu vi meu pai pro hospital. Entendeu? E como eu falei pra vocês, no enterro da minha avó eu não vi eles chorarem. Nem meus tios eu vi chorarem no enterro da minha avó. Mas assim, rapaziada, eu tenho certeza que eles choraram, cara. E com certeza eles devem chorar até hoje. Porque meus 2 tios, eles ficaram muito abalados, cara, com isso daí. Meu outro tio também, ele ficou muito abalado, cara. Ele ficou muito abalado pelo que aconteceu. Teve uma certa depressão também, tá certo? Ele fala até hoje, cara, sinto falta da minha mãe e tal. Mas eu nunca vi ele chorar, cara. Beleza? Então quando eu falo pra vocês, rapaziada, aquela frase que tempos difíceis criam homens fortes e tempos fáceis criam homens fracos, cara, isso até é evidenciado no dia a dia de um garoto, por exemplo, que tem uma vida mais fácil. Porque a questão de você controlar suas emoções, rapaziada, o sentido pra isso é muito pra você tomar as melhores decisões possíveis. Porque pra nós homens, cara, entendeu? O nosso tempo é a coisa que a gente tem de mais valor. Uma coisa que o homem odeia na vida dele é perder tempo, rapaziada. Então justamente essa ideia de você controlar suas emoções positivamente e negativamente, quando você tá feliz ou quando você tá triste, o que quer que seja, você ter uma estabilidade. Não quer dizer que você não é um robô e você não sente as coisas, não é isso. É de você saber se controlar, se manter estável e equilibrado para você sempre tomar as melhores decisões possíveis para você usar o seu tempo da forma mais inteligente possível. Porque o tempo é o que a gente tem de mais valor. Então, quando, teoricamente, eu vejo um cara, por exemplo, chorando por uma besteira daquela, o que isso indica para mim, subcomunica para mim, é que esse cara teve um tempo fácil. Que esse cara não precisou se preocupar tanto com o tempo dele. Você entende mais ou menos o que eu quero dizer? Que quando você precisa, seu tempo tem muito valor, você precisa aproveitar o seu tempo ao máximo, rapaziada. Quando você tem que se dedicar, quando você precisa se esforçar para ter alguma coisa que você não teve um privilégio, alguma coisa assim, entendeu? Normalmente, rapaziada, isso vai estar associado de certa forma a um controle emocional, alguma coisa do tipo, porque seu tempo é muito valioso, cara. Esse cara, eu não posso tomar decisões erradas. Entendeu? Eu preciso ser um cara equilibrado, estável, porque eu tenho que me esforçar, eu tenho que batalhar muito para conseguir as coisas. Então é daí que vem essa mentalidade forte, digamos assim. Quando eu vejo um cara chorando por nada, isso subcomunica para mim justamente isso, tempos fáceis. Esse cara teve um tempo fácil, digamos assim, você me entendeu? E por isso que eu trouxe essa frase pra vocês, tá bom? Então quando eu digo pra vocês sobre controle emocional, todo homem chora, rapaziada, todo mundo chora, mas quando eu vejo uma atitude feminina, essa feminização dos homens, entendeu? Que você tem que ser mais emocional, você tem que mostrar seus sentimentos, e eu vejo um cara chorando assim em público por nada, cara, por nada, isso subcomunica pra mim o quê? Fraqueza. A última coisa que você vai imaginar
é que isso é atitude de homem, e você vê um cara chorando numa situação dessa por absolutamente nada, sem motivo nenhum. É a síndrome do Neymar, cara. Isso é uma atitude feminina. É uma fraqueza, na minha opinião, você ficar chorando olhando pro telão para as pessoas se comoverem com você, cara. Porque você perdeu um jogo de futebol. Cara, eu sei, aquilo é seu trabalho. Cara, com certeza você vai ficar chateado, é lógico. E chorar também é normal, mas agora você precisa sair do campo chorando, assim, com o rosto lavado, olhando pro telão, ou igual o que ele fez na televisão. Pra todo mundo ver, cara. Isso é atitude feminina, cara. Isso é querer chamar atenção, cara. Isso é fraqueza. Você me entendeu? E eu não consigo respeitar uma atitude dessa, rapaziada. Ainda mais quando isso vem de uma questão de você estar se desculpando por ser homem. Você tem que agradecer pelos homens, rapaziada. Eu já falei isso 1 milhão de vezes, cara. Então, rapaziada, voltando sobre a explicação que eu tava dando pra vocês, referente a essa questão de você chorar, de você ser emocional. Quando eu vejo isso daí, isso é uma atitude feminina pra mim, cara. Você quer chamar atenção, e eu não consigo respeitar um negócio desse, entendeu? Pra que você quer chamar mais atenção? Pra que você precisa disso? Essa fraqueza, essa validação, entendeu? Essa carência, sei lá, emocional, carência do que é, de ego, falta de autoestima, talvez, não sei. Tá bom? E como eu falei pra vocês, todo mundo tem sentimento, todo mundo vai ficar triste, fica feliz, fica chateado, fica bravo, fica nervoso. A questão é você controlar isso daí, rapaziada. Não é você não sentir as coisas, é você manter as coisas sob controle. É daí que vem essa frase, homem não chora, digamos assim. Beleza? E outro aspecto que eu vejo é a questão do feminismo, desse avanço, dessa agenda, beleza? Olha como eu tô suando, que fala pra você, seja mais emocional, seja mais sentimental, mostre mais suas emoções. Você acha que uma mulher respeitaria um cara que tem uma atitude daquela dentro de casa? Já começa que um cara que se chama Fiuk, cara, já começa errado por ele ter o nome Fiuk, entendeu? Que porra é essa? Fiuk, velho. Fiuk é nome de um cachorro, cara. Vem aqui, Fiuk, vem aqui, tó. Entendeu? Então, você acha que uma mulher respeita um cara que chora por um motivo besta daquele, por uma atitude daquela? E como eu falei pra vocês, você tem que agradecer aos homens por tudo que você vê ao seu redor. Quando você estiver indo embora pra casa, dá uma olhadinha na estrada que você está dirigindo. Olha a pavimentação, olha as tartaruguinhas, a calçada, os postes, entendeu? Tudo aquilo foi o homem que fez, cara. Ontem eu tava pensando para fazer esse vídeo, tem uma caixa de disjuntor. Não sei se vocês perceberam nos vídeos que eu faço, numa parede branca tem uma caixa de disjuntor. Eu abri a caixa de disjuntor, mais um monte de fio colorido, cara. Quem você acha que instalou todos aqueles fios? Você acha que é fácil passar os fios pelo conduíte e tal, não sei o que lá? Então quando você estiver indo embora, olha tudo ao seu redor, você vai ver que tudo que você vê é o homem que fez. Como que você pede desculpa por ser homem? Então como que eu vou respeitar um cara que faz aquilo? Que aquilo, de certa forma, é um desrespeito para nós, cara. Quando o cara pede e fala um negócio daquele em público. Pedir desculpa por ser homem. É uma mulher, uma feminista vê aquilo exatamente. Você tem que se desculpar. Por que vou me desculpar? Você, mulher, cara, olha, homem também. Olha, vai embora quando você estiver indo pra sua casa. Olha a estrada quando você estiver dirigindo e pensa. Quem foi que colocou isso daqui aqui? Se pergunta. Quem colocou esse poste aqui? Quem passou esse fio? Quem instalou aquela lâmpada? Quem instalou a lâmpada? Trocaram todas as lâmpadas, rapaziada, da avenida aqui da minha cidade que eu vou pro meu trabalho. Colocaram lâmpada de LED. Quem foi que pôs? Lâmpada por lâmpada. Você viu? Quem será que foi? Porque ninguém vê, cara. Porque os caras trabalham de madrugada para não atrapalhar o seu dia a dia. Trabalha de noite, vai saber que horário os caras trabalham. Por isso que você não vê. E aí você pede desculpa ainda por uma questão dessa. Então eu não consigo respeitar um cara que faz aquilo. E outro aspecto que eu digo pra você. Você acha que... É mais ou menos assim, rapaziada. A mesma coisa que faz um homem ter respeito por outro homem é a mesma coisa que faz a mulher também ter respeito por outro homem, normalmente. Só que o respeito da mulher normalmente vem acompanhado pela atração também. Então quando o cara tem uma atitude que ele é respeitado por outros homens, normalmente, na teoria, ele também é respeitado, tá certo? E essas mulheres também têm atração por ele por essa mesma questão que gera respeito nelas. Porque o respeito e a atração andam lado a lado por uma mulher. Você acha que uma mulher respeita um cara daquele? Que dentro de casa, talvez ela vendo aquilo teoricamente, nossa, que lindo, ele é um fofo, não sei o que lá, aquilo é maravilhoso. Um exemplo daquele outro garoto, aquele Marcos, eu não sei, um menino do TikTok lá, cara. Nada contra ele, cara, não vou julgar o cara, o trabalho do cara, beleza? Mas ele é um cara feminino, ele é um cara que tem aquele jeito dele e tal. E muitas garotas dizem, nossa, ele é tão fofo, ele é tão legal. Na vida real, uma mulher não quer um homem daquele do lado dela, rapaziada. Eu garanto pra você, cara, ela não consegue respeitar um homem que tem essa atitude, essa postura feminina. Porque ela por si já tem muita energia feminina. Ela quer um cara masculino pra mostrar a liderança, que ele toma as decisões difíceis que ela não vai conseguir tomar, rapaziada. E a mulher tem hora que ela buga, emocionalmente falando. Elas são emocionais. Elas não têm culpa, elas sabem do que eu tô falando. E é aí que você entra com a sua energia masculina. Você acha que uma mulher consegue respeitar um cara daquele? Você acha que uma mulher... Um dos aspectos que a mulher vê muito no homem, rapaziada, é a questão da proteção, da segurança. Você acha que a mulher se sente protegida com um cara daquele? Andando na Paulista, passar um maluco de 1,90 de altura, não sei o que lá, bombadão, mexendo com ela, falando alguma coisa. Você acha que aquele cara vai tomar alguma atitude? Vai defender a honra dele? Não é nem questão da mulher. Defender a honra dele, que está sendo ferida. Quando alguém mexe com a namorada dele, ou alguma garota que ele, uma companheira dele, alguma coisa assim, você acha que ele vai ter uma postura de se defender? Uma mulher não consegue respeitar um cara daquele, rapaziada, ela não se sente segura. Consequentemente, é o que eu te falei, a insegurança repele as mulheres.
Mulheres têm nojo de homens femininos daquele jeito, rapaziada. Na televisão, no filme, na Disney é muito bonitinho, mas na prática, na vida real, uma mulher não quer um homem daquele do lado dela, você entende o que eu quero dizer? Então é por isso que eu falo pra você, cara, que tá tudo virado de cabeça pra baixo, as mulheres querem homens mais femininos e tal. Não, você tem que chorar, mostrar suas emoções mesmo. Se você faz isso dentro da sua casa com a sua esposa, alguma coisa assim, ela vai perder respeito por você imediatamente, eu te garanto, cara. Infelizmente a nossa geração, esses valores que a gente chama de tradicionais, clássicos, conservadores, muitos dizem que a melhor geração de homens que existiu até hoje, isso é controverso, beleza? Mas eu já ouvi essa frase e eu nunca me dediquei a pesquisar sobre isso, pra saber as anteriores também. Mas dizem que a melhor geração de homens que existiram foram os homens da Segunda Guerra Mundial, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que essa foi a melhor geração, a geração mais forte de homens, digamos assim, que eram homens mais da família, provedores e não sei o que lá, do sacrifício. E, inclusive, nós temos hoje, rapaziada, uma coisa que é muito importante, que é uma dádiva histórica da história da humanidade, não só dos tempos modernos, que são os veteranos, os heróis da Segunda Guerra Mundial, que muitos estão vivos ainda, rapaziada. Isso vai se perder, cara. Esses caras estão dando entrevista, esses caras ainda têm 90, 80 anos, eles são extremamente respeitados nos Estados Unidos. Juiz, cara, tem uma questão do cara que ele é veterano de guerra, que o juiz, assim, se coloca abaixo dele, cara, que ele toma uma multa, tem esse vídeo, ele toma uma multa tal, ele fala que ele tem PTSD, que é trauma evento pós-traumático, alguma coisa assim, o cara se desenvolve um trauma. Esses caras que foram pra guerra desenvolveram essas coisas. E esse cara, ele atravessou o semáforo porque ele fica ansioso tal. E ele tava indo pro médico, inclusive. Aí o juiz, cara, ele falou, não, eu que peço desculpa tal, pelo que aconteceu. Você tá absolvido de todas as multas e tal. Pra vocês entenderem o respeito que eles têm por esses heróis de guerra. E esses caras vão ficar esquecidos, rapaziada. Porque é a última geração. Eles estão com 90 anos, eles vão morrer. Então, acabou, entendeu? E é uma dádiva que a gente vive ainda no mesmo tempo que esses caras, pelo que eles passaram, pelos que eles sofreram. Eu sou um cara que eu acompanho muito história de guerra, eu gosto dessas coisas. Acima de tudo da Segunda Guerra Mundial, eu acompanho aquele canal Hoje no Mundo Militar, vocês devem conhecer, e Hoje na Segunda Guerra Mundial, esse cara, eu gosto muito do canal dele, vocês devem conhecer, beleza? E quando você tem um cara tendo uma atitude dessa, pra mim isso é um desrespeito e eu não consigo, tá certo, olhar pra isso. Eu me sinto ofendido quando eu vejo um cara fazendo aquilo, chorando por absolutamente nada, sem motivo, tá bom? Quando há 100 anos atrás, nem 100 anos atrás, a gente passou pelo que a gente passou, esses caras que se sacrificaram, passaram por essas situações difíceis, entendeu? Aí você vê um cara chorando, pedindo desculpa por ser homem, olha, cara, isso infelizmente, é o que eu falei, rapaziada, essa desconstrução do conservadorismo, né, da sociedade ocidental, já falei isso em outro vídeo, e é o que a gente vai passar daqui adiante, mais homens assim, cada vez mais femininos. São homens femininos e mulheres masculinas, a geração que a gente vai ter agora, a inversão de gênero, a inversão de valores, beleza, rapaziada? Então, curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, até a próxima, um abraço.